Pessoal, eu sou o Scud. Bom, eu voltei depois de quase uma semana sem gravar vídeo. Bom, vocês devem estar reparando que o áudio está meio baixo, porque meu celular caiu no chão e quebrou a entrada do fone, no qual eu uso o fone como microfone para dar um ganho no áudio. Então, por enquanto, até eu conseguir consertar o celular nessa pandemia, o áudio vai ficar dessa forma, infelizmente. Bom, nas vezes que eu tenho ido na rua, eu tenho visto ainda muita gente, algumas pessoas, aliás, né, que não estão usando máscara. Muitas pessoas sem máscara, e quando usam, deixam o nariz de fora, tampam só a boca, ou também quando deixam a máscara no queixo. Então não adianta nada. Para que você está usando máscara? Isso é a forma errada de usar. Você pode se contaminar e contaminar os outros. Na televisão, todo dia, a mídia ensina isso. Você tem aí as pessoas negacionistas, que falam que o vírus não existe, que essa pandemia não existe. Como, por exemplo, um conhecido que eu encontrei na rua outro dia, ele veio falando comigo. E eu falei, não, cara, peraí, cara, mantenha a distância, pelo menos 2 metros, quando você for falar comigo, põe a máscara. Ele veio falando comigo com a máscara no queixo. Então, e aí ele falou, Scud, pô, mas você acredita, não existe esse negócio do vírus não, Scud. Isso aí é uma invenção midiática, esse negócio do vírus, não existe o vírus. Isso é o Illuminati e tal, estão enganando você. Então, existe esse tipo de pessoa, deve existir muita gente assim. Às vezes pode até ser uma defesa da pessoa, o negacionismo como uma defesa, um medo da pandemia. E tem as pessoas que também acham que é só uma gripezinha. Até acreditam que a pandemia está existindo, mas acham que é só uma gripezinha, que você pode pegar, que é certo todo mundo pegar para ganhar imunidade e ganhar anticorpos e pronto, é positivo para todo mundo. Como, por exemplo, quem acha que é uma gripezinha, por exemplo, no caso quando eu fui pegar o Uber ontem, eu tive que ir para outro bairro. Quando cheguei no Uber, eu percebi que o Uber estava com todas as janelas fechadas. Aí entrei logo no Uber já abrindo todas as janelas, mandei o cara abrir, o motorista abrir a janela da frente que não estava abrindo. Aí eu falei para ele, cara, quanto mais circular o ar, melhor, né? Aí ele falou, não, cara, essa janela aqui da frente está quebrada. E você sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, e também você não precisa se preocupar muito não, porque todo mundo vai acabar pegando esse vírus. Olha só o que o cara fala para mim, o motorista do Uber. Quer dizer, o cara já devia estar com as janelas abertas como medida precatória, e ainda manda essa pra mim, cara. Ainda manda que vai todo mundo algum dia, alguma hora pegar esse vírus. Aí na mesma hora eu fiquei bolado, Na mesma hora eu respondi pra ele, eu falei, cara, mas espera aí. E os diabéticos, os hipertensos, os idosos? Como assim vai todo mundo pegar o vírus? Aí ele não sei, ele ficou sem saber o que dizer. Eu falei, pô, imagina, já não basta o presidente genocida falar que 70% vão pegar o vírus. Quer dizer, se for todo mundo pegar o vírus ou 70%, isso equivale a milhões de mortes, milhões e milhões de mortes. Então, é surreal isso. Então, esse motorista do Uber é um assassino. É um cara que às vezes parece que quer infectar. Existem pessoas que querem infectar as outras de propósito. E muito provavelmente que ele seja um bolsonarista. Aí eu fiquei puta a viagem inteira, não falei nada, não puxei assunto, fiquei mudo a viagem toda. Bom, e a gente ainda tem um presidente
que influencia os negacionistas, influencia as pessoas que acham que é só uma gripezinha, porque é um presidente que vai contra a OMS, vai contra o isolamento social, o isolamento horizontal, né? É a favor das pessoas voltarem a trabalhar, vai contra toda a maré, o mundo inteiro fazendo isolamento social, e esse desgraçado desse genocida tá na contramão. Né? É o único cara que acha que é só uma gripezinha, é o único presidente que... Né? Então, de uma forma ou outra, indiretamente ou diretamente, ele está influenciando muitas pessoas. Né? E ele pode responder, pode ser culpabilizado aí pelas mortes de Covid. Até porque as medidas contrárias às medidas da OMS são medidas criminosas, certo? Você ser contra o isolamento social, né, e não ter adotado as medidas anteriormente como medidas precatórias, você está cometendo um erro grave, gravíssimo. Né? Já não basta a pandemia, ainda mais ter um presidente que movimenta a favor da pandemia, uma força, né, negativa. Né? Então, é surreal isso. Né? O mundo inteiro sabe, o mundo inteiro acha que o Bolsonaro é genocida. O mundo inteiro vê o Brasil como um país inóspito, quase. Né? Um país que as pessoas não têm nenhum interesse em viajar para vir para cá, para o Brasil. Né? A gente é chacota no mundo todo com esse presidente e a situação que a gente está vivendo. E ele pode sim ser culpabilizado pelas suas mortes. Ele poderá sim responder no Tribunal de Haia futuramente. Então não é uma brincadeira. Né? Você está matando, sei lá, são 16 mortos, 16 mil mortos, desculpa. Então a gente está num nível sinistro e isso nem é o pico ainda. É lamentável tudo isso, né? É lamentável a gente ter que viver com um presidente, né, que age dessa forma. E ainda a gente tem uma oposição frouxa, né? Uma oposição que está querendo lacrar o tempo todo e que não reage. As pessoas têm que reagir. Quando o presidente manda os jornalistas calar a boca, os jornalistas têm que reagir da mesma forma. Não aceitar. Parece que essa oposição ela aceita o Bolsonaro. Esse cara devia estar sendo impedido de ser presidente o mais rápido possível.